um só poder sobre a minha, sobre a tua cabeça. Um só. E veio dar continuidade do que dissemos ontem, antes de ontem, a respeito dos filósofos e também daqueles que trataram da filosofia e se trataram e se retratam nas outras chamadas áreas, que antes não tinham nome, mas passaram a ter nome a partir deles, como a psiquiatria, a psicanálise, a psicologia, a pedagogia, e tudo que se trata de tratar a respeito do pensar do homem, e aquilo que ele vai pensar, dele que vai se retratar dentro de um mundo que eu chamaria de acadêmico, e que a partir da qual todos vão se retratar, e todos vão estabelecer uma corrente, uma casta própria de autoridade e de saber. Assim posto, me veio dizer hoje, pensar a partir de hoje, dizê-lo, como separar a figura da palavra Deus, que dirão que não creem, das palavras deuses, a partir de dizer também, de que ele também dizem, os mesmos pensadores, filósofos, etc., que eles não são idólatras. Estou trazendo a aproximação da palavra deuses com a palavra idólatras. Se fala a palavra deuses, prontamente todos são conduzidos a pensar na Grécia Antiga. E se fala da palavra Deus, nos conduz a pensar a partir do pensamento hebreu. Mas se falar de direitos, direitos humanos, de direitos de Estado, já está consolidado no romanismo, ou seja, no direito romano. Todos que estão num grau de conhecimento a respeito da história e um pouco que pensem, concluirão ou considerarão que o que está sendo dito por esse ancião tem coerência com o que a razão de cada um lhes traz. Quando falo da razão de cada um, estou puxando, aproximando a figura da razão de cada um, dos propósitos de cada um, da causa própria de cada um e dos juízes que julgam em causa própria e formam os acadêmicos, o pensar acadêmico que lhes dá suporte em conformar um corporativo. Então veja que o corporativo está por palavra, por extensão do corpo daqueles. Daqueles quem? Daqueles deuses. Observem que todo pensar, as mudanças, o que veio de pensar como novidade, do que os homens, a seu tempo, nos seus períodos de tempos, vão se exaltar, e que nas universidades e nas faculdades, os seus discípulos, por academia própria que o Estado mantém, eles estão conduzindo esta forma, esta conformação do pensar. Alguém poderia perguntar, estariam eles dentro daquela palavra que Jung usa de o inconsciente coletivo?
Veja. Do que trata o coletivo? Eu trato um corporativo do judiciário por coletivo ou por um indivíduo? Um indivíduo. Um. Trato o corporativo em outra área, que vamos chamar de áreas humanas, e cada um com seus próprios partidos, os seus partidários, os seus devotantes, ou misturo tudo dentro de um só tacho a ser mexido para tirar algum resultado dali. Vou dar uma retornada ao tempo e direi que, se observar os deuses gregos, e que vão dos deuses gregos decorrer o que chamam de mito. O mito é a maneira como eles vão expressar das observações dos fenômenos. Essa visão da ideia como algo fora de universo já pronto, ela só se torna por teoria. Não é verdade. Mas ao respeito do pensar dos filósofos, do pensar geral dos homens, do pensar que se trataram dos religiosos, daqueles que se tornaram por sacerdócio mais elevado, sacerdotes mais elevados, daquelas que se fizeram por profetisa, todas estão a partir de um fenômeno em que deram maior peso em considerar e deles tratar. Afirmamos que essa retratação que os homens acolhem, ou acolhem, e se torna um corporativo, um coletivo religioso. Alguns o tratarão por um corporativo civil, que os gregos vão tratar de pensar a respeito da como relacionar esses vínculos para que eles não convivam em conflitos contínuos. Estou afirmando aqui que todos os chamados deuses, eles vão ter origem a partir de fenômenos observados. Mas não vão tratar da origem dos fenômenos. Somente o hebreu, ele está vendo todo o universo que ele inunda, olha para o alto e diz: um só poder eterno, Criador. É muito mais elevado, muito mais sublime a se pensar. Mas aqueles que já se acolheram nos fenômenos já estão em um grau de conformação, e aquelas conformações se tornaram por fatores, por muralhas, por portas com fechaduras resistentes às novas considerações. Se eu disser que está na pureza o pensar de um só eterno, veja, quando eu penso um só eterno, penso em eterno, penso um só. Como vou partir do fenômeno? Eu vou partir de um pensar
alguém com vontade, alguém com juízo, apto a bem legislar, e no bem legislar, ele já estabelece a ordenação do juiz verdadeiro. Repito, partir da metade de um ponto no transcorrer dessa eternidade da razão do pensar é partir de um ponto incerto. É partir de um ponto incerto. Não tem, de fato, a premissa, tudo que possa anteceder, que dê origem a um curso de um pensar sempre confirmado no pensar anterior e confirmado pela ordem de tudo que eu posso observar na criação, que eu chamo natureza. Aí está a leitura original. É uma evidência que aquele povo que se fez nação, nessa unidade de um só poder eterno, também em Cristo, estavam se afastando da razão do ensino, já que a autoridade daqueles sacerdotes do templo se tornaram por casta, por referencial de juízo, como hoje do Supremo Tribunal Federal de Brasília e dos seus legisladores. E para toda legislação terá que haver um acordo, ou seja, toma lá da cá. Imagine, quem estava lá com esse um só para querer fazer negócio? Não, faça para lá, faça para cá. Não tinha. Por isso Paulo vai dizer que nesta visão do hebreu, ele vai dizer que Deus, eterno, ele é Senhor. Na palavra hebraica, Adonai. Senhor. Senhor do universo. Não trata da terra. Não só Senhor de desse corporativo, não, do universo. E diz, ninguém estava lá atrás, lá, para lhe aconselhar. O conselho que ele tomou foi do beneplácito da sua vontade. Ou seja, a sua vontade, sua boa vontade, o poder em suficiência é necessário para que tudo se estabeleça ordenadamente, justo em seus propósitos, porque do que necessitava e do que necessita. Por isso é que Sócrates vai fazer menção da observação quando alguém está fazendo um culto dos religiosos, como fazem, esperando aquele culto, ofertando um frango, um animal, um sangue derramado, como sendo aquilo o que vai levar os deuses a fazer a favor daquele que veio ao sacerdote, ao religioso, ao guru, para que, na intimidade dele com seu próprio guru, ele tenha essa capacidade de pedir algo por ele. Como faz o político quando vai vai consultar um juiz dentro da sua própria casa, muitas vezes nos vídeos, e fica por isto mesmo. Já por fundamento, por princípio, observação, prova, reprova, está tudo definido. Não vamos nos enganar. A respeito destes de fora, daqueles de Brasília, de tais pensar, deste corporativo, deste coletivo inconsciente de Jung, este coletivo inconsciente está aí.
É o mundo. É o mundo. Razão pela qual Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo? Não há um saber maior. Não há. Porque ele manifesta fidelidade desde o princípio do pensar e dos propósitos do seu coração. Ofertar o que melhor possa ser dado a um filho. É o que ele declara quando diz: vós que sois pais. Não é pai. Pais. Plural. Tentai. Eu nem diria tentai em buscar. Ou buscar tentando. Veja? Tentação não é uma boa ideia. Não é uma boa palavra. Fazer o melhor de vós. Ou farão de outro? Por vossos filhos. Então veja, de vós, a palavra vossos filhos. Mas ele vai dizer, de um só, eu sou, falo da sua vontade. É uma diferença. Uma diferença. Todo filósofo que vier da primeira declaração, vós que sois pais e perversos, buscai, tentai fazer do melhor por vossos filhos. Mas qual é o melhor do perverso? Qual é o melhor de um juiz do Supremo Tribunal? Seria a justiça em verdade? A justiça de Cristo? Ou a resposta toda já sabe. Não que precisamos estar vendo os fatos que estão ocorrendo. É que a mente que é de Cristo, que foi posto como regulador da vida, lhes diz: aprova o bom, reprova o mal, o perverso. Mas também vai dizer, não só de quem falo, ele é perfeito. E a perfeição dele está no propósito do seu coração. Na criação, não tinha ninguém que o aconselhasse. Não precisava de nada. Não precisava de oferta. Ele é gracioso. Não faz troca. Ah, vai dizer alguém, mas também se não fizer de conformidade com o que ele ordenou, sim, mas se não ordenou, é inferno. Ele ordenou dos céus. Querer romper nas ordenações dele é fazer dos juízos dos filósofos, dos corporativos, o fundamento de razão. Não dá. Assim exposto, vem a palavra de Jesus Cristo, em decorrência do que vos falo. Ele diz: certamente sois deuses. Certamente aqueles de Brasília são deuses. Estão por vossos pais. Destes vossos pais, destes deuses, o inconsciente coletivo. Palavras do velho aqui. Do coletivo, a fonte de corrupção. De um só, da mente de Cristo pensar. A vida. Outra questão importante é, se eu desejo algo, desejo não, quero água pura, eu
antes que houvesse estações de tratamento, já que o crescimento populacional e a forma desordenada, por fruto do mau juízo dos homens, por seus próprios deuses, vão conduzir a uma condição, como que de Curitiba hoje se denota no cheiro da própria água, um excesso de cloro. Não sei se alguém está preocupado em saber esse nível de cloro, qual é o mal que possa estar fazendo a milhões de pessoas que dela bebem. Eu não bebo dessa água, claro, eu compro uma água que eu sei que vem de uma fonte límpida. Por quê? Eu não creio nesta água. Mas como não creio nessa? Sim, essa água está vinculada aos corporativos. Uma fonte de corrupção. Mas, retorno, quando se fala a respeito de fonte, a palavra que nos traz à mente, a bela palavra, é aquela da samaritana. Se soubesses quem contigo fala, tu lhe pedirias, dá-me de beber. E a fonte, a água que lhe seria dada, é uma fonte a jorrar para a vida eterna. É pura. Nesta água pura é onde é possível um pensar em verdade a respeito da justiça. Bem-aventurado aquele quem de um só tem fome e sede de justiça. Esses alcançarão. Mas aquele que se tornou por poder de direito julgar sobre os outros não tem poder de justiça. Está com as águas podres de que bebe, também as águas podres de que lança para os outros dele beberem. Que justiça alguém alcançará neste inconsciente coletivo de que o Jung não aprofundou essa questão? Para encerrar, eu vou fazer uma rápida retrospectiva que me veio pensar há um tempo atrás, não hoje, já de, sei eu, 2, 3, 4 anos. Ficaram por registro, alguns apontamentos fizemos, eu fiz, eu para figurar esse velho. E que sei que tudo que eu possa realmente pensar, de um só, é que me dá essa capacitação e poder. Não tenho potência em mim mesmo. Esse pensar se for tratar com mais clareza a respeito de tudo que falam nas academias, e de tudo que querem falar na história, como sendo de fato alguma coisa que traz algum resultado, que possa ajudar a vida do homem, também vamos considerar que eu não posso partir do meio do caminho. Assim como de um fenômeno do relâmpago, um fenômeno do sol, o fenômeno da lua, o fenômeno da noite, disso e daquilo, e dali procederem os deuses. Os deuses em destacar de uma unidade toda partes e querer julgar a partir de um fundamento já partidário. Já sai partido. O meu pensar foi: se penso a respeito dos homens em geral, dos povos de colonização, de como e por que lá do Oriente está aqui esse ancião em 2021 falando a respeito desses quadros.
Quantos séculos ou milênios nos separam? É, aparentemente, uma separação muito longa, aparentemente. Mas, dos fundamentos de razão e caráter eterno, estão prontos, próximos. Pensemos. E vou parar em par, depois continuamos de outro dia. Em pensar, se eu vou pensar de onde procede todo pensar religioso e pensar, eu diria mais, de maior medida, comum aos acadêmicos, seria pensar a respeito da... Prontamente vão pensar Egito. Mas a pesquisa que fiz vai identificar que a Índia já está anterior ao Egito. O Japão é muito recente, muito recente. E dentro dessa ordenação, eu posso pensar no Oriente, que hoje eu trataria tratamos por Turquia, por Iraque, por Irã. Deste curso da Índia é que vai incorrer aquilo que dela procede com aquilo que pensavam nesses lugares à frente e vai lhe trazer uma relação um pouco mais profunda, porque continuavam buscando, enquanto aqueles lá atrás, no tempo, segundo as convenções de tempo, calendário, ou seja, os hinduístas estavam ainda dentro do seu pensar por castas. E, nesse sentido, aquilo que alcança a frente, já na região que vai chamar de Ur, de Abraão, e outros lugares que procedem depois, como no Egito, vai vir um pensar em que entra num campo de pessoas, de um coletivo, ainda com aberturas para que uma novidade seja, de fato, tomada e inserida no seu contexto de pensar. Assim, vieram caminhando os povos. Se alguém perguntar, mas por que começa assim, começa assado? Eu digo, tu vai denotar. Ninguém vai, numa dificuldade determinada, lá naqueles tempos, interpretar que vai se deslocar subindo morros, indo por cima dos morros. A tendência natural, como é da água, é de correr para os lugares mais fáceis de transpor. Isso está por lei física, isso se impõe sobre a mente dos homens. Na mesma direção, vai se denotar que não dá para separar o ambiente por onde passaram os primeiros povos daquilo que eles vão cultivar por valor mais preferencial. Porque daquele lugar tirar suas necessidades vitais. Não adianta eu querer da parte deles que deveriam ter feito como os outros. Não. Estão em campos de, vamos dizer, obstáculos de transposição distintas. Se eu vejo alguém que está nos Andes, chegar nos Andes, agora as condições próprias, até áridas daquela região, é diferente de um outro lugar, que tem muita floresta, muita água, e assim por diante. Mas o que importa é a essência da vida, o fundamento da vida, o elo da vida, vai se confirmar no indivíduo. Nada adianta uma multidão, uma parafernália de coisas, de proposições, de ciência, se esta figura não tiver no seu íntimo consciência de amor, justiça e
paz. E desce a alegria. O que adianta? É isto que Jesus Cristo procura ensinar. Mas não querem. Ele perturba a ordem. Não pode entrar nas escolas. Lá, a teoria do gênero. Não, Cristo não. Loucura.